capítulo 19, versos 1 e 2, diz o seguinte: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eles chegaram até o deserto do Sinai. E no deserto do Sinai, em Refidim, entraram, e o Senhor disse a Moisés para que o povo pudesse acampar ao redor do monte Sinai. Acampem ali, diz a palavra do Senhor. Ali acampou-se em frente ao monte. A palavra do Senhor continua a dizer: disse também o Senhor a Moisés: é momento de vocês, depois de serem libertos do Egito, passarem pelo mar, o batismo, e deixarem a vossa vida passada nas águas, entrarem no deserto, experimentarem a santificação pela fé, onde aprenderam inúmeras lições, embora rebeldes, caindo e levantando. O Senhor disse que era o momento de entrarem no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é representado pelo monte Sinai. Ali no lugar santíssimo, o Senhor estava estava no cume da montanha, e representando o lugar santíssimo, o altar de ouro, onde querubins e as tábuas da aliança estavam dentro da arca, e o Senhor, numa glória chamada Shekinah, aparecia em cima daquela arca. Só que aqui não é uma arca como do santuário que estamos habituados. Dentro da tipologia, a figura entende-se simbolicamente. Temos essa montanha, símbolo da arca da aliança, onde o Senhor se assentou ali com os seus santos anjos, e Moisés foi como intercessor para buscar as pedras contendo os 10 mandamentos. Queridos, nesse momento, o povo é chamado a entrar no lugar santíssimo. O povo é chamado a entrar no lugar santíssimo, e o Senhor diz a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Então, no momento de entrar no lugar santíssimo, o Senhor requer de nós santidade total. O Senhor requer de nós santidade total e pede a Moisés para santificar o povo. Nesse processo de santificação, o Senhor diz a Moisés que eles lavem as suas roupas. Por que lavar as suas roupas? Precisamos entender que, neste momento em que o povo para no Monte Sinai, vai acontecer um encontro. Deus deseja se encontrar com o seu povo. Um encontro pessoal entre Deus e o seu povo. Só que Deus é aquele que não habita com impureza ou com pecado. Por isso é que pede para que o povo se santifique, e ao mesmo tempo que lavem as suas roupas e não se acheguem às mulheres. Nós entendemos ontem que o Senhor, no acontecimento na vida de Jesus, o Senhor, em 1844, assim como Moisés sobe ao monte, o nosso Senhor em 1844 também entra no lugar santíssimo, que é representado por este monte. E é chamado todo o povo de Deus a se santificar, porque nós estamos entrando na fase do encontro pessoal com Deus. O Senhor virá e Ele quer se encontrar com a sua igreja. E, de acordo com Apocalipse 14, o povo é chamado a lavar as suas roupas, e também nos é dito que os 144 mil não se contaminaram com mulheres. Razão pela qual o povo de Israel não deveria se achegar a mulheres. Êxodo 19, verso 17: e Moisés levou o povo para fora do arraial a encontro do Senhor, e puseram-se ao pé do monte. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Queridos, Moisés sobe no cume do monte para se encontrar com quem? Com Deus. A pergunta é: Moisés subiu com quem? Josué. Ok, quem ficou lá embaixo? Não percebi. O povo ficou lá embaixo, certo? Êxodo 24, versos 18, diz a palavra do Senhor: e Moisés entrou no meio das nuvens, depois que subiu ao monte,
e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 quê? Noites. Nós falamos aqui ontem que Moisés, quando sobe ao monte, sobe com Josué. Quando ele sobe ao monte, entra direito na presença do Senhor? Não. Ele vai ficar quantos dias? Ele vai ficar 6 dias com Josué lá na montanha, porém não dentro das nuvens. E durante esses 6 dias eles vão beber da fonte da água que chorava no monte. Lá tinha uma fonte no monte. E ao mesmo tempo os anjos que estavam com Deus no monte vão alimentar com o pão do céu Moisés e Josué. No 7º dia, Moisés é chamado para entrar na presença do Senhor. Moisés entra no 7º dia. Por que Deus chama Moisés ao monte? Também aprendemos algo. Vai para o monte, queridos. Por que Deus chama Moisés para o monte? Porque Jesus, em 1844, não vem para a terra e entra para o lugar santíssimo. Porque Moisés, na data em que o povo de Israel estava no Monte Sinai, entra para o Monte Sinai para se encontrar com Deus. O que aconteceu com Moisés é uma figura para os dias de Jesus e para os nossos dias. Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei o quê? As tábuas de pedra da lei e os mandamentos que tenho escrito, para fazer o quê? Então Moisés sobe no monte para receber os mandamentos de Deus, com o propósito de ensinar os mandamentos de Deus a quem? Ao povo. Queridos, precisamos extrair informações importantes a partir desse texto. De acordo com Deuteronômio capítulo 6, versos 26, diz que será para nós justiça quando tivermos o cuidado de guardar todos os mandamentos perante o Senhor nosso Deus. O que é justiça? Obediência de toda a lei de Deus. Então, queridos, Moisés sobe ao monte para receber justiça e ensinar a justiça de Cristo ao povo. Cristo, ele sobe e vai na presença de Deus para revelar sua justiça ao povo de Deus na última geração, de tal maneira que seu caráter se reproduza perfeitamente em nós e sejamos achados dignos para sermos levados aos céus. Enquanto o caráter de Cristo, a sua justiça, não for reproduzida em nós perfeitamente, a igreja de Laodiceia, isso é, a igreja adventista do 7º dia, não será trasladada ao céu, a menos que a justiça de Cristo se reproduza em sua igreja. Então, sabendo que era necessário que o povo entrasse para a terra prometida, então eles precisavam aprender justiça e precisavam reproduzir o caráter de Deus em seus corações. Moisés foi ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus e ensinar ao povo. E quero dizer aos irmãos que os mandamentos de Deus é a justiça de Deus. Justiça é a obediência de toda a lei de Deus. E Jesus foi até a data presente. Ele quer comunicar, ele quer transmitir, comunicar, nos dar sua justiça imputada e sua justiça comunicada, que não é nada mais do que a transcrição da sua lei aonde? Na nossa mente. Jesus foi fazer isso. Moisés subiu no céu para fazer isso. O povo precisava reproduzir em seus corações a mente, o caráter e a personalidade de quem? De Jesus Cristo. Moisés não foi no monte brincar. Jesus não está no lugar santíssimo até a data de hoje a brincar, não. Jesus quer comunicar para ti e para mim a sua justiça, de tal maneira que sejamos achados aptos
de entrarmos não mais na Canaã terrestre, mas aonde? Na Canaã celestial. Mensagem escolhida, volume 3, página 339. A Bíblia acumulou e juntou os tesouros para a última geração. Queridos, quando nós lemos os eventos e os acontecimentos do Antigo Testamento, lá tem lições profundas para o povo da última geração. E esse é o nosso tema, tipologia. Estudarmos as lições profundas e entendermos o seu acontecimento no nosso tempo, para que o povo do Senhor se prepare, de tal maneira que sejamos achados aptos para quando Jesus voltar, sermos trasladados com Ele. Queridos, então precisamos entender que todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história, da onde? Do Antigo Testamento, estão se repetindo aonde? Aonde? Na igreja. Em que igreja? Laodiceia, para a última geração, os últimos dias. Patriarcas e Profetas, página 330. Moisés é um quê? Tipo. A palavra tipo, ela quer nos dizer representação, figura, modelo. Moisés era uma figura, estava representando Cristo. Queridos, mediador divino, velou sua divindade na humanidade quando veio a essa terra. Ao estudarmos a pessoa de Moisés, estamos aprendendo lições da vida de Jesus Cristo, transmitida para a última geração. Diz-nos a palavra do Senhor, mensagem escolhida, volume 125, em 1844, tal como Moisés subiu ao monte, nosso Senhor, sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Moisés, ao sair, quando Deus chama Moisés para subir no monte, subir com Josué ao monte, e ficou 6 dias na montanha, no monte, mas ainda não havia sido recebido na presença do Senhor, é recebido no 7º dia. Queridos, ao subir Moisés, depois de 7 dias, ele é recebido para ficar com Deus durante 40 dias e 40 noites. Quando Moisés sobe, Moisés delega a liderança do povo para Arão e a quem? E os anciãos. Moisés sabia que era necessário deixar a igreja sob os cuidados de um líder, sob os cuidados de líderes, de pessoas que se tornaram responsáveis pela vida espiritual do povo. Assim como Moisés era líder, na sua ausência, delegou a sua liderança a Moisés e Arão. Êxodo 24, versos 13 e 14. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse a quem? Aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e este Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a quem? A eles. Deus disse aos anciãos: Arão e Hur ficarão com vocês, e quem tiver algum negócio, isso é problema, se acheguem a Arão e a Hur para que eles resolvam. Diz mais a palavra do Senhor: filhos e filhas de Deus, página 209. Na ausência de Moisés, a autoridade judiciária fora delegada a quem? Arão. Arão tornou-se o líder da nação, líder da igreja, quando Moisés foi se encontrar com Deus. Patriarcas e Profetas, página 312. Moisés e Josué, seu servidor, foram agora chamados a encontrar-se com Deus. E como devessem ficar algum tempo ausentes da igreja, fisicamente, o chefe designou, quem era o chefe? Moisés designou Arão e Hur, auxiliados pelos anciãos, para agirem aonde? Em seus lugares. Quem se tornou o substituto na liderança de Moisés? Arão, Hur, mas quem? Auxiliado por anciãos. Para liderar o quê? O povo. Ascender Jesus aos céus, em 1844, entrando para o lugar santíssimo,
Será que Jesus delegou autoridade a homens? Será que deixou autoridades para cuidar da sua igreja? Será que também a semelhança de Moisés, uma vez que Moisés era uma figura, Arão era uma figura, o povo era uma figura, e aquilo foram acontecimentos para nos dar lição na última geração, será que Jesus delegou autoridades para cuidarem de sua igreja hoje? Diz a palavra do Senhor, Testemunho Seleto, volume 1, página 523. Desde a ascensão de Cristo até hoje, homens ordenados por Deus, homens que? Ordenados, passando por uma ordenação, homens que dele derivam sua autoridade, têm se tornado os mestres da fé. Assim, a função dos que trabalham na palavra e na doutrina se torna muito quê? Muito importante. Rogam ao povo da parte de Cristo que se reconciliem com Deus. Então, desde a ascensão de Cristo, o Senhor delegou homens consagrados para cuidar de sua igreja. Obreiros Evangélicos, página 15. Os ministros de Cristo são os guardas espirituais do povo, confiado aos seus quê? Ok. Será que Cristo delegou e confiou o povo a um grupo de pessoas? Sim. Sim ou não? Sim. A quem? Pastores. Aos ministros, aos pastores, aos oficiais de igreja, tal como Arão, tal como Ur, auxiliado por anciãos. Os ministros de Cristo são os guardas espirituais de quem? Povo. O Senhor delegou a autoridade aos pastores, aos oficiais da igreja de Laodiceia, para serem os guardas espirituais da igreja adventista do sétimo dia. Não tenha dúvida disso. É um fato. Não podemos nos esconder disso. Deus delegou a autoridade aos pastores. A eles, se tiverem harmonia com a palavra do Senhor, devemos obediência. Queridos, sua obra tem sido comparada a de quem? Dos vigia. O pastor da igreja, ele é um vigia, é um pastor que precisa tomar conta das ovelhas para que, vigiando na noite, em momento de trevas, de queda, de angústia, em que Satanás e seus demônios querem atacar a igreja, os pastores estão lá como intercessores, clamando a Deus para livrar as ovelhas da boca da presa, livrar as ovelhas do adultério, livrar as ovelhas do espiritismo, livrar as ovelhas da boca do leão. Deus cuidou, na pessoa de Cristo, deu aos ministros a responsabilidade de cuidar da sua igreja. Moisés, quando subiu o monte, delegou a autoridade? Delegou a quem? Arão, Ur, auxiliado por quem? Cristo, quando ascendeu ao céu, delegou a autoridade? Sim. Deu a quem? Aos ministros. Auxiliado por quem? Anciãos e oficiais de igreja. Queridos, vamos continuar. Obreiros Evangélicos, página 15. Os ministros de Cristo são os guardas espirituais do povo, confiados a seus cuidados. Sua obra tem sido comparada com o do vigia. Em tempo algum, eles quem? Os ministros, podem eles afrouxar o quê? A vigilância. Sua obra requer exercício de toda a faculdade de seu ser. Sua voz deve se erguer qual o sonido de trombeta, nunca fazendo soar uma nota vacilante ou incerta. Eles não devem trabalhar por causa de quê? Salário. Não devem. Os guardas espirituais da nação, a quem Moisés deixou responsabilidade, Ur, Arão, auxiliado por anciãos, os guardas espirituais da Laodiceia, a quem Cristo delegou responsabilidade, não podem trabalhar por salário. Não podem. São dignos de receber, mas sua motivação principal não pode ser salário. Queridos,
Eles não devem trabalhar por causa de salário, mas por não poderem fazer de outra maneira, visto compreenderem que há um ai sobre eles se deixarem de pregar o Evangelho. Queridos, Jesus deixou e delegou responsabilidade a homens para cuidarem de sua igreja. A quem? A quem? Aos ministros. Quem são os ministros? Pastores. Mas quem? Auxiliado por quem? Deus orientou o que os israelitas literal, enquanto Moisés soube, Deus na pessoa de Jesus, Moisés, tipo de Jesus, disse a Arão: cuida do povo. Anciãos, cuidem do povo. Cuida do povo. É vossa responsabilidade cuidar da vida espiritual de quem? Do povo. Há muitas mulheres, em outras palavras, doutrinas e igrejas ao redor, que tentarão infiltrar-se dentro do acampamento. Aos medianitas, aos amonitas, aos moabitas, aos amalequitas. Assim também existe nos dias de hoje. O Senhor disse aos pastores de Laodiceia: cuidem do povo. Foi a responsabilidade que receberam, queridos. E não trabalhem por salário. Queridos, e durante esse tempo de espera, eles sabiam no tempo de Arão o que deveriam fazer. E os vigias de hoje sabem, e muitos não, o que devem fazer enquanto esperam Moisés descer do Monte Sinai, enquanto esperam Jesus sair do lugar santíssimo. Patriarcas e Profetas 315. Durante esse período de espera, houve tempo para meditar em onde? Houve tempo? Houve. Quanto tempo Moisés ficou lá? 40. Mas o quê? 40. Exato. Tempo. Houve tempo para meditarem na lei de Deus, que tinham ouvido em Êxodo 19, e prepararem o coração para receber novas revelações. Enquanto Jesus não voltou, a igreja de Laodiceia tem tempo para meditar na lei? Temos ou não temos? Temos tempo para meditar na lei? Temos tempo para preparar os corações para receber nova luz? Temos. Queridos, e preparar os corações para receber nova revelação que ele poderia fazer. Não tinham tempo demasiado para esse trabalho. O povo de Israel não tinha tempo para meditar na lei. Você sabe por que não tinham tempo? Porque estavam ocupados com outras coisas. Estavam ocupados com outras coisas. Será que Laodiceia está ocupada com outras coisas? Será que Laodiceia está ocupada com outras coisas? Queridos, não tinham tempo para meditar nesse trabalho. E se houvessem estado assim a procurar uma compreensão clara dos mandamentos de Deus e a humilhar seus corações diante dele, teriam sido protegidos das tentações. Por quê? Porque ao redor do acampamento nós temos outros povos que todavia querem entrar no acampamento. Queridos, mas não fizeram isso e logo tornaram-se descuidados. O povo, dirigido por Arão, por e auxiliado pelos anciãos, não tinham tempo de meditar na lei de Deus, não prepararam os corações para receber novas luzes, não tinham tempo para isso, tornaram-se descuidados. Não só descuidados, tornaram-se desatentos, desordenados. Era este o caso, especialmente com a mistura de gentes. Os medianitas, os amalequitas. Queridos, hoje espiritualmente, há muitos à nossa volta, infiltrando-se no acampamento, os jesuítas. Hoje, tem muitos a se infiltrarem no acampamento. Patriarcas e Profetas, página 315. Estavam impacientes por se verem em caminho da terra prometida, na terra prometida. Estavam impacientes. Eles queriam logo entrar para a terra prometida, mas não poderiam entrar enquanto o líder pediu para que eles fizessem o quê? Esperassem ali. Pediu para que esperassem ali. Jesus disse: mas um pouco,
aguarde mais um pouco, eu voltarei. São 40 dias e 40 noites profética, simbólica, desde 1844 até os dias que estamos a viver. É o simbolismo dos 40 dias e 40 noites de Moisés. Ele disse: aguardem ali. Mas, queridos, nesse tempo em que Moisés pediu para aguardar, o povo se tornou impaciente. Eles queriam entrar naquela terra prometida, que mana leite e mel. Era unicamente sobre obediência, condição de obediência, que a bela terra pudesse ser quê? Fora prometida e pudesse ser alcançada. Somente por obediência. Hoje, mais do que nunca, herdaremos o reino dos céus. Há muita gente impaciente, queridos, mas haviam perdido de vista esse fato. Alguns que sugeriram fazer o quê? Sugeriram fazer o quê? Voltar aonde? Para o Egito. Querido, falamos disso ontem. Muitos hoje, pela demora de Jesus, estão sugerindo voltarem, irmãos, voltarem para o mundo. Tem jovens dentro da igreja que estão namorando, fazendo sexo antes do casamento. Convites insanos. Mulheres a serem convidadas a voltar ao mundo. Homens a serem convidados a voltar para o mundo. Pessoas a serem convidadas a irem na casa da feitiçaria, dos quibandeiros, dos deuses do Egito. Pastores de Laodiceia a frequentarem casas escuras, porque têm impaciência, porque Moisés tarda a voltar. Alguns foram convidados a voltarem para onde? Para o Egito. Mas a maior parte do povo não queria voltar para o Egito. Estava decidido não mais esperar por quem? Quer fosse para seguir para Canaã, quer fosse para voltar para onde? Para o Egito. Existem pessoas que estão decididos não mais esperar por Jesus. Querem entrar para os céus pela justiça própria. Muitos, através do estudo da palavra, em pequenos grupos, ministérios de santo próprio, acham-se mais santos do que os outros e pensam que por suas obras já não come carne, não come peixe, não come açúcar branco, não come ovo, não come leite, e isso é garantia de salvação. Já não querem depender dos méritos expiatórios de Jesus para ir para onde? Para ir para o céu. Querem que por sua própria justiça vão entrar até o céu. Eles pensam que por sua própria justiça herdarão o céu. São quantos grupos? 2 grupos. Um grupo que quer voltar para o Egito e outro grupo que quer ir aonde? Na terra de Canaã. Com Jesus ou sem Jesus? Sem Jesus. Mas nós dissemos ontem que tem um terceiro grupo. Não se esqueçam disso, irmãos. Lembrem-se, há um terceiro grupo. Patriarcas e Profetas 315, acostumado como tinham estado no Egito com as representações materiais da divindade, fora difícil confiar em um ser invisível e tinham vindo a depender de Moisés para lhe restaurar a fé. Queridos, houve crise de liderança na ausência de Moisés? Houve crise na liderança? Arão, Hur e os anciões lhes fora dado a responsabilidade de vigiar, cuidar, velar, proteger a vida espiritual da nação, da igreja. Jesus delegou a homens de Laodiceia a responsabilidade de cuidar da vida espiritual da sua igreja, cuidar da saúde de sua igreja, velar e proteger a sua igreja, de tal maneira que ela seja apresentada pura e sem mácula ao Senhor. Queridos, mas infelizmente, assim como aconteceu crise na liderança de Arão, hoje há crise na liderança dos Arões modernos. Queridos, filhos e filhas de Deus, página 209, na ausência de Moisés, a autoridade judiciária fora delegada a quem? A Arão. Moisés disse a Arão: você será o responsável da igreja. Queridos, e uma vasta multidão que estava impaciente porque Moisés demorava, acercou-se, reuniu ao redor da tenda com pedido:
faz-nos quê? Deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés tarda a voltar. Esse Moisés demora a voltar. O que aconteceu em Êxodo, aqui Êxodo capítulo 19, e os capítulos em diante, é o mesmo que aconteceu em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Enquanto o noivo tinha a sua hora para chegar na festa, as virgens estavam fazendo o quê? Estavam a dormir. Porque tardava quem? Tardava o noivo. E elas estavam dormindo. Essa dormência, esse sono, representa a crise espiritual. Assim também, Arão foi cercado pela multidão que achava que Moisés estava demorando. E pediram que faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Tirou-nos do Egito e não sabemos o que lhe aconteceu. Jesus tirou-nos do mundo e muitos, como não conseguem pacientemente aguardar, não sabem o que vai acontecer, porque não estudam as profecias. Estão impacientes. Patriarcas e Profetas 317. Arão temia pela sua quê? Sua segurança. O povo, quando cercou-se de Arão, eles não cercaram Arão de ânimo leve, não. Eles estavam... Sabe o que é uma pessoa impaciente? Já viram uma pessoa impaciente? Uma pessoa impaciente é uma pessoa que não está quieta. Pode estar nervosa, pode estar eufórica, pode estar depressiva, e porque dificilmente temos depressão sem impaciência, porque a impaciência ela é sinônimo de ansiedade. Os ansiosos são impacientes, e nessa altura é um místico de emoções que paira sobre a pessoa. E foi nessa realidade que Arão foi cercado, queridos. E por causa do nervosismo da população, Arão temia pela sua própria segurança. O povo estava eufórico, o povo estava impaciente. Eles queriam um Deus que fosse adiante dele, e pediram a Arão: Arão, faça-nos um Deus. Queridos, e em vez de manter-se nobremente pela honra de Deus, rendeu-se às exigências de quem? Da multidão. Quem se rendeu? Arão. Qual era a função dele? Não percebi? Cuidar do povo na ausência de quem? De Moisés. Rendeu-se à impaciência de quem? Do povo. Queridos, seu primeiro ato foi ordenar que os brincos de ouro fossem reunidos dentro do povo e trazido a ele. Esperando, quando Arão viu a impaciência do povo, Arão não consentiu. Ele levou o povo, tentou o povo, pediu para que o povo desse os brincos, com a esperança de que o povo desistisse de sua ideia. Queridos, esperando que o orgulho, o desejo dos brincos falasse mais alto. Não vamos largar nossas riquezas. Consegue entender? Arão pensou que o orgulho pelos tesouros fizesse o povo recuar quando pediu o quê? Deem os tesouros. Só que o povo não recuou. O povo não recuou. Voluntariamente, porém, cederam seus ornamentos, e deste fez um bezerro fundido, imitação dos deuses da onde? Do Egito. Não percebi? Imitação de onde? Dos deuses do Egito. Diz-nos a palavra do Senhor, Êxodo 32:6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se para folgar, para se divertir, para folgar.